pedimos o teu amparo e auxílio para os trabalhos dessa noite que agora se iniciam. Que a tua luz invada os nossos corações, nos inspirando para a prática do bem, do serviço, da caridade e do amor ao próximo. E que nós possamos nos despir de toda negatividade, de todo egoísmo, orgulho e vaidade, de forma que apenas a tua luz, o teu amor, nos tornem verdadeiramente e guiem nossas ações e sentimentos. Envolve e conduz o nosso palestrante para que nos transmita palavras de sabedoria e que a espiritualidade aqui presente assista e inspire a todos nós durante os trabalhos desta noite, para que tudo ocorra como seja da vontade do Senhor. Que assim seja. Temos o prazer de apresentar para vocês o nosso palestrante dessa noite, Fernando Santos, que vai nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema justiça. Boa noite. O lado de cá está mais forte um pouquinho. Boa noite. Agora a energia está melhor, mais bem distribuída. Veja só, o tema hoje é justiça. Eu daqui a pouco vou participar de um trabalho que ocorre aqui na casa, que é o teatro. E eu estava lendo sobre o tema e lembrando do trabalho. E uma das coisas que a gente coloca é o teatro imita, ou seja, a arte imita a vida ou a vida imita a arte. E quando a gente vai olhar a arte, e eu vou falar do teatro especificamente, é algo interessante, porque Hipócrates, o pai da medicina, ele, quando prescrevia lá atrás, prescrevia lá as medicações, a dieta, e, por incrível que pareça, ele prescrevia peças teatrais. Ele prescrevia uma peça teatral, e qual a finalidade? Ou seja, a arte está inserida no processo de cura. Isso acontece levando em conta alguns aspectos. Quando nós atendemos alguém no trabalho mediúnico, uma das coisas que a gente diz quando a gente está atendendo é de que, olha, agradeça a pessoa que você acha que lhe prejudicou, porque ela propiciou essa oportunidade de você estar aqui, quando nós chamamos para que ele seja atendido. De fato, isso acontece porque, por muitas vezes, a pessoa que está com você, ainda aturdida por um passado, entre aspas, sombrio, ela consegue entender e despertar e toca a vida dela. E aqueles que aqui estão, encarnados, pela espera da pílula mágica, do passe milagroso, esse melhora e depois retoma o seu status natural. Mas do que é que eu estou falando com isso? A primeira pergunta, mais ou menos, é o seguinte: algo lhe incomodou para você estar aqui. Então, pense um pouquinho nisso. O que foi que lhe trouxe aqui a essa casa na noite de hoje, ou nesses dias, né, se você já está na sequência de tratamento, o que é que lhe trouxe aqui?
Depois de você pensar, e pense mesmo, dá um tempinho aí, bota nas caraminholas o que é que ele trouxe aqui. O que é que você espera tendo vindo aqui? Também arruma aí na caixinha. E agora você vai fazer a terceira pergunta. Se pergunte, para que você veio buscar o que você acha que vai encontrar aqui, em virtude daquilo que lhe trouxe aqui? Algo lhe trouxe aqui, algo você espera encontrar relativo a isso, e o que você quer a partir disso? Ou seja, de maneira assim metafórica, ando de pés descalços, enfio meu pé no espinho e começo a gritar de dor porque o espinho está nos pés. E eu não tenho as mãos, são amputadas. Pulo em busca de alguém que possa retirar o espinho. Aí a pessoa retira o espinho. Eu continuo a andar descalço no meio do mato, aonde tem vários espinheiros. Então, a pergunta do para que você está aqui é para que você ser atendido naquilo que você veio buscar, certo? É para quê? Para voltar ao mesmo status anterior? Porque imagine, a primeira pergunta foi por que é que você está aqui? O tema hoje seria justiça. Então, você vai precisar fazer uma reflexãozinha de, é justo o que está acontecendo com você e que lhe trouxe aqui? Ou será injusto para com você o que você está vivendo e que lhe trouxe aqui? Então, é preciso você olhar nessas duas óticas. A primeira, aquela que vem como ímpeto, pode ser de que seja justo ou de que seja injusto. Ela é mais fácil, porque ela já deve estar com você há algum tempo, né? É o seu sentimento pelo que você está passando. E eu gostaria que você fizesse, durante aqui minha fala também, um pensamento do contrário. Ou seja, se você acha que é justo, em que seria injusto? E se você acha que é injusto, em que, como poderia ser justo? Para pelo menos lhe permitir olhar as duas faces. Quando eu citei a questão do teatro, é porque, veja só, alguns médiuns, mas vamos entender agora, médiuns não apenas os que trabalham na mediúnica, mas a gente vai falar muito da mediúnica, para a gente ficar com algo mais bem amarrado. O que é que os espíritos fazem? Alguns espíritos acompanham eles durante a semana. E olham lá, percebem o que está acontecendo. Esse acompanhar os encarnados é uma sinonímia da peça que o Hipócrates prescrevia para o paciente doente. Esse ano, na Semana Espírita, apresentamos uma peça, como já tem se tornado hábito nos últimos 9 anos. E essa peça, ela falava basicamente da história de um religioso, muito envolvido com a religião, que tinha 3 filhos, a esposa ainda viva, convivendo com eles, e o drama que acometeu aquela família naquela história, e uma condição hipotética, aonde esse pai de família sofre um acidente vascular cerebral, fica em coma, entre a vida e a morte durante um bom tempo, e nesse período, desdobrado fora do corpo, ele se debate com seu algoz. E o algoz, pensando na tortura sobre ele, permite mobiliza ele a ver flashes da sua própria vida. À medida também do que o tal lá do Hipócrates fazia. Essa ideia de você poder olhar algo e que possa lhe fazer refletir sobre o que você fez, esse algo sendo sua própria vida, ou sendo, às vezes, a vida de outrem, é apenas um instrumento para fazer com que você faça uma reflexão, que é um pouco do que eu estou pedindo aqui. Algo lhe trouxe aqui. Imagine um pouquinho, pense um pouquinho nisso. Pense que há um Deus,
Porque para estar aqui, no mínimo, você acredita que há um Deus. Além de que a ideia, quer dizer, da crença em Deus não é da consciência. A crença em Deus é um elemento que vem internamente do inconsciente, porque o arquétipo divino, ele faz parte do construto do espírito humano. Então, alguns relutam contra isso veementemente, lutando contra essa existência, dizendo que não há. E outros abraçam que há, contudo, como todo arquétipo, ele é um molde, vai tomar uma forma a depender do olhar de cada um. Então, cada um de nós vamos descrever Deus com algumas semelhanças e com muitas diferenças de como cada um enxerga no momento que vamos aplicar esse olhar de Deus nas pequenas coisas da vida, nas coisas que vão compondo o nosso cotidiano. Então, esse elemento que eu estou falando de estar aqui, então, e crer em Deus, então, crendo nele, que Deus é esse? Se é o Deus cobrador, que, ou seja, fez errado, vai pagar, ou se é o Deus educador, errou, porque ainda não aprendeu, vai repetir o ano. Isso é importante? É importante. Porque é com base, pelo menos, nessas duas possibilidades de visão de Deus, que eu vou querer que você analise se o que você está passando é justo ou é injusto. E se você defender que é justo, você vai fazer o exercício depois de imaginar como isso pode estar sendo injusto. E se você achar que é injusto, você faz o exercício de analisar como você poderia ver isso como algo justo. Esses elementos que eu estou colocando, e onde eu citei a peça, e onde eu citei, então, os espíritos acompanhando os médiuns, é que eles começam a ver, porque, veja só, a faixa etária aqui já é graudinha, tem pouquíssimos. Nós, na adolescência, que alguns adultos vão chamar de aborrecência, porque em vez de dizer sim, senhor, a gente quer dizer, que senhor? E hoje, né, está muito mais fácil isso, hoje aos 8, 9, aos 4 já começa assim, né? O negócio já está ficando cada vez mais embaixo. E veja só, que aparentemente é algo que nos aborrece, por isso a gente chama de aborrecente, na realidade é algo essencial. Por que que é essencial? Para eu fazer a pergunta se é justo ou não é justo, você tem que se perceber e se constituir como alguém capaz de olhar, escolher, desenvolver análise crítica e optar. Isso que parece ser algo tão simples, depende de uma estrutura, que vamos chamar de estrutura egóica, né? Uma estrutura do eu, que seja capaz de tomar essas atitudes. Porque senão será aquela pessoa que sempre pergunta, e aí, com que roupa é que eu vou bem? Ou então assim, eu compro azul, eu compro amarelo. Ou como é que eu faço para economizar mais dinheiro? Ou seja, ela não consegue reter a compra, fica sempre na dependência do outro. Então ela não constituiu um ego estruturado o suficiente para lidar com a vida, aprendendo a fazer as suas escolhas, a tomar as suas determinações e, junto com tudo isso, tornar-se responsável por todas elas. Então nós vivemos numa cultura de colocar sobre o outro a culpa das nossas mazelas, a culpa das nossas inconsequências, a culpa de tudo aquilo que a gente não consegue. A ideia, quando eu falei da peça, que o pai termina se vendo, aonde ele mesmo fugiu da responsabilidade frente à própria família. Uma das filhas, ela era, homossexual. Ele achava algo estranho, mas antes a sentar com ela e conversar, antes a encarar aquela possibilidade e avaliar aquela possibilidade sob a égide do construto religioso que ele abraçava e que ele conseguia alcançar, era mais fácil fazer vistas grossas e ir adiante. Em um dado momento,
ele, fora do corpo, olha para a filha e vê a filha falando da angústia que era dela, querer poder compartilhar com a família aquilo que ela sentia, e ele começa a olhar que na arrogância dele, ele não foi capaz sequer de valorizar o sentimento da própria filha. Porque na arrogância de impor apenas o que ele achava que era certo, ele aniquilava a filha enquanto pessoa. Não olhava o que é que aquela pessoa estava sentindo, vibrando, vivendo. Isso eu coloquei porque eu escrevo a peça como um estereótipo. Porque é assim que nós fazemos com os nossos. A gente parte de um pré-conceito, uma ideia pré-concebida, cristalizada, enrijecida, transforma ela numa lente, e sob essa lente agora a gente se põe a julgar o mundo, a avaliar os outros, a apontar os outros. E não nos lembramos que quando a gente aponta lá com um, tem mais três, que no meu caso é Cotó, mas continua apontando, né? Para mim, é que a lente que a gente usa para falar do outro, aquela fofoca fraterna, revela, na verdade, quem eu sou. Ela revela que, no caso do personagem, ele falava da pobreza de sentimentos dele, não sendo capaz de valorizar os sentimentos da filha, porque ele estava julgando e a definindo sem sequer ter feito o diálogo e procurando saber o que ela sentia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que eu pedi que vocês fizessem uma análise, se é justo ou injusto o que vocês vão estar passando, vamos colocar sob aí o grau da justiça. E o grau da justiça, ela se constitui a partir de um olhar que se faz por trás dessa lente. E aí, aonde eu estou colocando isso, é que você precisa perceber que quem está por trás dessa lente é você. E quem é esta pessoa que está por trás da lente? Porque enquanto você não assumir isso, e essa responsabilidade, você vai estar imputando ao outro, e imputando ao outro, você estará negando a si a possibilidade de autotransformação. Porque enquanto está na mão do outro, não está na sua mão. Se não está na sua mão, você não faz. E aí é importante, porque a partir daí é a ideia do conceito de justiça. Porque quando eu falei daquele adolescente, que a gente brinca com aborrecente, que ele precisa, porque numa fase mais tenra, quando logo ele nasce, ele não consegue identificar-se. Ele, a mãe, é tudo uma coisa só. Até que ele começa a crescer e a dizer, meu. Ele começa a identificar-se, criar um elemento de autoidentidade. E que na adolescência, é quando o espírito completa a sua reencarnação, aí é que ele faz isso mesmo. Porque retorna a ele muito do seu construto de personalidade, caráter, os aspectos que ele agregou assim nas múltiplas encarnações, e por isso que o pescoço engrossa e começa a dizer, eu, certo? E é necessário. Aonde a gente começa a dizer assim, mas você deveria aprender comigo. E aí, essa história é que a gente precisa refletir um pouquinho, para falarmos também de justiça ou injustiça. Quantos de nós contestávamos o que os nossos pais faziam conosco, e nos dizia, e nós hoje, por isso que eu falei que a galera já está um pouquinho mais para cima, fazemos igual ao que eles faziam. Ou vamos dizer assim, vamos tirar igual que fica pesado, né? Semelhante ao que eles faziam. E eu vou usar o semelhante, porque o semelhante vai me trazer de volta para nós conversarmos de novo sobre se o que você passa é justo ou injusto. É que o que é semelhante? Alguém por ter tido um pai que foi irresponsável com a questão da condição de pai e de parceiro, e vivenciou essa experiência, em similitude, ele pode aprender com aquilo e justamente não repetir, porque viu na pele o que a mãe passou e o que ele vivenciou, ou o contrário, hipervalorizar aquilo e ser igual ao pior. Porque a experiência em si,
A similitude é no que eu me baseio, no que eu sou inspirado para assumir uma postura ou a outra. Para a gente entender o que eu estou querendo dizer, é quando nós vamos olhar aqueles abusadores. Os abusadores, quando nós vamos escrafunchar a história, foram abusados. Ele replica aquilo que também recaiu sobre ele. Então, é que o elemento que você vivencia pode lhe dar a oportunidade de tanto ir para um lado, como ir para o outro. Cabe a quem fazer a escolha? A você. Cabe a você fazer a escolha. E aí, então, o que é justo, se agora tudo cabe a você? Porque esse capítulo fala sobre algo que a maioria de nós não está envolvido, nem engendrado nesse tipo de conduta. É a história de um homem, lógico, lá no passado, em que o pai, ele era médico, o pai tinha posses, e ele vivia a desfrutar e a gastar de maneira irresponsável toda a fortuna do pai. Lá para frente já tinha queimado uma boa quantidade de dinheiro. O pai, ele era filho único, o pai vivia com ele, e o pai já velhinho. Era a época a qual se fazia sangria para melhorar determinadas doenças, algo em que a medicina era bastante ainda precária. E aí, em um desses eventos de adoecimento do pai, ele vai fazer a tal da sangria e deixa o pai esvair-se em sangue, pensando em que, acelerando a ida do pai, que já estava velho, ele lançaria a mão de toda aquela fortuna. E isso no banheiro. E o pai, em dado momento, ainda com alguma lucidez, disse: meu filho, não me mates. E ele deixa o velho ir. Prepara o corpo e tudo para o sepultamento, mas aquela imagem do pai na banheira, ensanguentado, certo? O fere intensamente. Porque esse Deus que eu estou dizendo, que aí vamos dizer de maneira mais clara, ele não é um velhinho que lá fora está nos julgando. Ele está inscrito no nosso espírito. Porque enquanto um bichinho não tem raciocínio, então imagina, eu tenho lá em casa uma cachorrinha chamada Fofura. Se ela chega no local do comedouro dela lá e não acha a ração, ela não fica pensando: será que Fernando irresponsavelmente foi para o centro fazer palestra e não botou minha comida? Ou será que foi justamente porque não pagaram o salário dele ainda, ele não tinha? Ela não vai fazer esse tipo. Vai olhar, fuçar ali, não tem, acabou. Tá? Nós, sim, fazemos a diferença. E aonde é que a gente faz a diferença? Os animais vão lidar com a natureza da forma bruta como ela o é. Quando esse princípio espiritual, perpassando por vários corpos, chega ao contexto que vamos chamar agora de espírito, ele se torna um agente capaz de transformar o que é encontrado na natureza em algo diferente daquilo pelas suas necessidades. Então é quando o homem pega a pedra e então, a partir da pedra que ele lasca, ele utiliza essa pedra para cortar os alimentos, a caça, os animais grandes naquela época, e com isso poder alimentar-se. Transforma aquela pedra na ponta de uma lança, e a partir dali ele consegue almejar animais maiores e com isso também conseguir o seu sustento. O que caracteriza então o humano é o uso do raciocínio no sentido de transformar aquilo que a ele vem. Então, os animais sentem também, têm sensibilidade, mas essa capacidade de valoração e de trabalhar criticamente isso para uma transformação, eles não têm. Então, por que eu estou dizendo que é o que nos vai diferenciar dos animais? A gente está falando em justiça. Porque esse elemento divino, que veja, para se falar em Deus, como elemento maior da justiça, não é o nosso Supremo, né? O nosso Supremo serve para julgar porcaria. Julgar se tem cigarro, se vai liberar cigarro, com sabor de fruta ou não, se vai liberar vaquejado ou não, para fazer um monte de coisa. O Supremo estaria em coisas de fato maiores. Então, Deus, como elemento supremo, é esse julgamento. Ele não é o velhinho, ele está inscrito na gente, porque julgar parte de um senso crítico. Então, esse elemento de julgo está dentro de nós. Somos nós que olhamos para nós mesmos e dizemos:
Por isso que a história da árvore do conhecimento. Quando nós deixamos de ser animais foi quando comemos da fruta da árvore do conhecimento. Porque o saber é legal, de um ponto, e do outro, aquilo que você abocanha como conhecimento também lhe modula como capacidade de julgamento, certo ou errado, bem ou mal. Então, o elemento que a gente vai chamar de Deus, enquanto elemento de justiça, se constitui a partir daí. Então, quando ele desencarna, antes de desencarnar, né, quando ele vê que a coisa cresceu ali, que o pai morreu, ele fica extremamente angustiado com aquela imagem do banheiro na cabeça dele, e ele fica desnorteado. No período que vai correndo o inventário, ele faz um AVC, rompe o aneurisma e morre também ensanguentado, como lá o pai morreu, e se vê perdido ainda na dimensão espiritual, sofrendo, aonde ele esperava, ele ansiava pelaquela história do mar de chamas, para ficar ali sofrendo, porque a ideia de que se eu sofrer, eu pago os meus pecados. Mas não tinha. Porque o inferno que você vive é o que está dentro da sua cabeça. O inferno não é um lugar espacial, um lugar físico. O inferno é uma construção mental. Era ali que ele estava, até que foi auxiliado. E lógico, naquele inferno ele imaginava que o pai o detestava. O pai já havia reencarnado como seu neto. E o pai, desdobrado, fora do corpo, pelo contrário, rezava por ele todos os dias. O que é que eu estou trazendo com isso? Para você buscar, primeiro, ao olhar, se você acha que é justo o que você está passando e que lhe trouxe aqui, qual é o seu olhar de justiça? Se o seu olhar de justiça for olhar de justiça, que vai dizer a você que é isso mesmo. Quem erra tem que sofrer para pagar pelo que fez. Então, aí está a justiça. Porque é isso que vibra em você. E é assim que você atrai os acontecimentos que se sucedem a envolver a sua vida. Já, se você olha de uma maneira diferente e começa a compreender que a história não é punir, mas dar a possibilidade de se educar, aí agora, voltando de novo à sua pergunta, a pergunta, né? Então você vai dizer o contrário, é injusto eu estar aqui, sofrendo desse jeito, porque deveria ser me dada a possibilidade, já que é educativa, eu não deveria estar sofrendo. Mas você está sofrendo, porque quem está sendo injusto é você com você. Constitua isso que você está passando como uma possibilidade de aprendizado. Olhe ao que a vida está lhe convidando para você sair da zona de conforto. Porque se você tivesse, como há 2 anos atrás, entendendo que há 2 anos atrás você não estava assim, né? Você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Vivendo algo muito parecido. Ou talvez só agora que caiu a ficha, como a do filho que matou o pai, e só depois que o pai morreu que caiu a ficha. A mesma coisa você vinha fazendo, mas a ficha não tinha caído. E caiu agora. Agora, a partir daí, o que é que você pode fazer? Desconstrua aquele elemento que era como o filho, que achava que o pai detestava ele, então por isso ele deveria passar um perrengue enorme, sofrer, porque ele gostou quando viu o pai reencarnando como neto, em retornar também e serem irmãos. Mas ele mesmo diz, eu não sou digno de um retorno desses por tudo aquilo que eu fiz. Quem disse que você não é digno? Você não é digno quando você não se dá essa dignidade. E se dar essa dignidade é fazer do seu sacrifício o sacro ofício do aprendizado. Porque aí, aquilo que aparentemente era escuridão, se torna luz, iluminando o quê? O seu coração. Porque só era capaz de ver de uma forma. E a proposta aqui é que você pudesse ver, pelo menos, de 2 formas. Aonde uma delas pudesse trazer à sua alma a possibilidade de se libertar do castigo. E dar a si a possibilidade do aprendizado. Então, esses elementos de justiça que a gente vai estar reunindo. E lógico, imaginem que agora, lembre que eu falei do teatro, eu falei do pai que viu a filha. Essa pessoa que ainda por não estar atentando que a fila anda,
O que é que a fila anda? A vida continua. E ela fica ainda preso aí em você. Torne-se você. Não o discurso de uma transformação, mas o exemplo de uma transformação. Ou seja, Deus vai me dar de novo a ponta dos dedos, ou se eu não tivesse a perna, vai me dar uma perna nova, porque às vezes a gente fica em transformação assim, é voltar a ter tudo que tinha antes. A ponta dos meus dedos não teria jamais. Se fosse a perna, não teria jamais, porque não se reconstitui. Mas a questão não é o que eu tenho, porque nós ficamos esperando, como uma regeneração, ter de volta o que tínhamos. Não é isso. O exemplo do ensinamento que eu estou trazendo, a ideia do teatro, não é no que eu tenho. Como eu disse, a fila anda, o tempo passa, as coisas seguem. O que vai mostrar que você se transformou, não é você reaver o que você tinha, é o que é que você é capaz de fazer agora com o que você tem. É esse elemento que mostra o quanto verdadeiramente a experiência lhe serviu como elemento de justiça, a justiça da possibilidade da autotransformação. Se vire nos 30 com o que você tem. Agora, lembremos que quando você começa a multiplicar, mais coisas lhe vêm. Por quê? Porque justamente quando você começa a utilizar de suas habilidades, outras habilidades menos desenvolvidas, a elas atreladas, vão ganhando também a possibilidade de irem também aflorando e, a partir daí, transformando e mudando. Esse é o olhar de justiça, que é o olhar do Deus que o Cristo traz. É o Deus misericordioso. Aonde, às vezes, nós ficamos esperando a misericórdia, e a misericórdia de estalar os dedos e está tudo numa boa. Como, às vezes, a gente trata nossos filhos. Está aí. A gente quer que ele seja isso, que ele seja aquilo, a gente dá para ele tudo, só não limites. E a vida lá fora, o que mais vai fazer é impor a ele limites. E não tendo aprendido, vai se debater mais ainda. Aonde, por vezes, ser pai é ser capaz de dizer não, em vez de dizer pode. Ou o contrário, ser pai é capaz de dizer eu não faria, ou eu não concordo, mas é a sua vida. Oro por ti e espero que tenhas sorte. Eu não gosto muito de sorte, porque sorte parece que cai do céu. Mas o que a gente chama de sorte é que nada cai do céu. O que vem a ele é o que ele já construiu lá atrás, né? Então, que seu histórico lhe dê boa-aventurança. Agora, se não tiver qualquer coisa, eu estou aqui. Mas a gente não faz assim, não. Vá, pode ir, faça o que você quiser. Aí, quando o negócio, a gente já fica de lado de cá torcendo para dar errado. Certo? E quando o negócio está errado, que o outro vem, né? Olha, não sei o que você disse. Eu não te disse? Ou seja, assim não dá. Porque nós não estamos acolhendo, nós estamos acochando. E lá vai ele replicar a mesma coisa. Nós nos queixávamos de nossos pais, estamos fazendo agora igual com nossos filhos, e vão continuar fazendo e replicando a mesma coisa. Porque isso está amarrado no que é justiça. Porque na realidade meu filho, não deu certo, né? Pronto, e agora? Que caminho tomar? Porque o contrário poderia ter dado certo. A criatura aqui poderia dançar quando era criança e ser talvez o Mikhail Baryshnikov do Piniquim. Mas há 50, 40 anos atrás, né? Menino dançando balé era o quê? Não diga homossexual, porque isso é da agora, era bicha, certo? Era essa a história. Hoje a gente começa a criar um espaço de respeito a determinadas coisas. Mas naquela época era assim. Ou o contrário, pai, vocês têm um filho, se esforça bastante, ele termina o 2º grau, vai fazer lá as provas do Enem, e você está sonhando com aquela carreira de médico, advogado, engenheiro, ele diz, eu quero ser professor. E professor de escola primária. Deu para ouvir o ai? Aí, ou seja, você diz não.
Então você pode estar matando no nascedouro o grande pedagogo que poderia talvez trazer e transformar a proposta educacional em um outro olhar, porque o seu olhar é pequeno, muito pequeno. Essas coisas vão revelando qual é o nosso gradiente de justiça. E a proposta é justamente nós podermos abraçar o gradiente de justiça que o Evangelho nos traz. Eu acho um livro maravilhoso. E aquela atividade do tal do Evangelho no ar, né? Porque toda vez que a gente abre, se a gente estiver assim realmente olhando para a nossa vida, a gente vai dizer, é para mim. Mas normalmente o Evangelho do lar é assim, o Evangelho do lar é um momento de congraçamento, de que estamos todos juntos, né? E aí quando abre alguma coisa, diz, foi para você. Você precisava ouvir isso, certo? Ou seja, o nosso movimento não é de educar, é de punir. Essa é a nossa visão de justiça que está acontecendo. E aí você me pergunta, mas Fernando, é injusto, por que eu estou aqui? Porque a sua visão de justiça está se enquadrando ainda assim. E aí vamos entender que há um horizonte lá na frente. E que horizonte é esse? Se vocês estão aqui, a primeira coisa, existe Deus. A segunda coisa, existe Espírito. A terceira coisa, ele sobrevive à morte do corpo físico. Que para você estar aqui, sendo perseguido por alguém que viveu alguma outra coisa com você, e essa vida precisa ser contínua. E lógico, se viveu com você em outra vida e você está aqui nessa, também reencarna. Então veja só, vamos então nos apoiar nesse horizonte do espírito enquanto ser imortal, em contínuo processo de aprendizado. Mas não para apenas acochar a dor que lhe trouxe aqui. Mas você lembra que eu perguntei? E você quer ser, digamos, curado, né? Melhorado? Para quê? Então, eu estou trazendo uma proposta. Porque se foi aqui que você foi curado, significa que isso é real. Então, passe a olhar a sua vida agora sob essa lente. A lente da imortalidade da alma. A lente que diz a você que você só pode dar aquilo que tem, mas que diz que não é para você se acomodar, porque você é uma terra fértil. E aí plantando, tudo dá. Selecione o que você vai plantar, porque a semeadura é livre, mas a colheita não tem jeito. Ela é automática. Plantou, vai colher. Agora, eu não gosto muito desse ditado, não. Porque o problema é que esse ditado amarra as coisas de tal forma, porque é a história do Deus Carrasco, né? Olha só, digamos que eu plantei rochas incandescentes e colhi brasas. Eu posso fazer tanta coisa boa com brasa? Então não é o que eu estou colhendo, é o que eu vou fazer a partir do que eu estou colhendo. Ou seja, hoje que vocês estão vivendo, o que lhe trouxeram aqui é a colheita do que foi constituído. Ainda não é como um pagamento, não. Constituído pela ignorância. Agora você não pode se assenhorar disso e fazer algo diferente? Mas como transformar o que não presta em algo diferente? Primeiro, se você estiver naquela de se olhar lá embaixo, né? Tem uma história de uma vizinha, duas vizinhas, brigavam muito. Uma jogava coisas no quintal da outra. E uma delas, descendo a ladeira, encontra aqueles pinico de esmalte. E aí diz, opa, vou aprontar uma. Põe o pinico, bota embaixo do braço e leva para casa. A meninada em casa, ela bota sentada e manda atolar o bicho. Panha, parmeia aí, tchuf, em cima do telhado da vizinha. Lá vai cair, quebrar a telha, esparramar tudo aquilo. Só que a vizinha tinha estado fora de casa durante alguns dias, porque tinha voltado à sua cidade de origem, porque a mãe estava morrendo. E vivenciou com aquele momento algo extremamente transformador para ela. De que valia a pena tudo aquilo? De que valia a pena aquela briga toda? E aí então, ela em casa, quando recebe aquilo, ela cata o que caiu na cozinha, pega o vaso
chama alguém para consertar o telhado, e a vizinha já incomodada pelo silêncio, né? E também pelo mau cheiro, porque a vizinha junta tudo e bota no canto do quintal. E aí a outra vizinha diz, de propósito, só para me pirraçar. E ali o sol vai batendo, ela vai jogando de vez em quando a água do resto de comida, e o cheiro vai sumindo. E daqui a pouco, lá uma bela manhã, ela ouve um batido na porta. E aí, quando ela abre, quem foi abrir a porta foi aquela que jogou o vaso para o outro lado, né? Quando ela abre, está a vizinha com o mesmo pinico na mão, cheio daquilo que ela jogou, só que agora, depois de ter tomado sol, recebido água, misturado aos restos de legumes, frutas e terras, e transformou em adubo. E a vizinha plantou sementes e disse, eu estou aqui para lhe devolver aquilo que você me deu. E aí ela começa a chorar, abraça a vizinha, entende a mensagem e se tornaram grandes amigas. Eu acho que a gente podia fazer isso. Ou seja, olhando para o espelho e vendo aquela pessoa que às vezes você não dá nada, e é você. Para entender que só a partir dela você pode transformar algo em algo melhor. Esse horizonte, ele vai lhe dizer que seja qual for o que você está vendo lá no final, não há um fim, porque não existe poço sem fim. O que há no fim é você. E você pode assumir essa proposta de vir mais adiante, de ir se transformando. E aí ser o teatro vivo para aquele que ainda preso no passado vê que é possível transformar e é possível fazer a diferença. E aí você vai ensiná-lo que o diagnóstico que se tem para dar é: a vida é sempre mutável. Basta que a gente queira fazer a diferença. E a partir desse diagnóstico, ele possa então entender o que você está fazendo. No momento que você entrar naquela sala, em vez de estar reclamando dele ou dela, de estar esbravejando, ou dizendo aquelas palavras bastante dóceis, irritadiço porque está aí, você ofereça a mão. Você ore por ele. E se você realmente imaginou por que você está aqui, e você buscou analisar como seria justo ou como seria injusto, em uma dessas possibilidades, ou nas duas, você pode ter trazido o despertar de entender a vida não como castigo, mas como a possibilidade de crescer e continuar. Essa é a mão que você pode estar dando para ele. E para você, antes de mais nada. Essa, a meu ver, seria a mão da justiça. E aí, então, você possa estar vivenciando que o seu retorno à vida é uma possibilidade disso. E que ele também poderá retornar depois. Mas mesmo sem retornar, aonde ele está, há uma família espiritual que ora por ele. E está lá no salão também. É que se vocês tornarem o coração mais aberto, vocês vão conseguir sentir que há uma energia de familiares orando pelos espíritos que vocês veem como seus algozes, porque elas esperam que eles despertem para levá-los para os seus seios também. E aí então, essa agonia e essa dor, porque às vezes o que lhe atormenta é assim, né? E a gente assim não tem como botar a cabeça no lugar para fazer essas reflexões todas, entre oração, pedindo por você e pelo outro. E aí você vai entender que as luzes para lhe aquietar chegam dos céus e chegam do outro que está do seu lado também. Porque às vezes você não foi capaz de fazer essa reflexão toda não, mas o seu colega que está aí do seu lado, ou atrás ou na sua frente, fez. E isso gera uma luz que é capaz de alcançá-lo e ajudar ele a seguir o caminho dele. E aí então vamos entender que quando o Evangelho diz buscai e acharei, é que você tem que ser capaz de olhar por dentro, para fora dessa cristalização que é o que a cultura nos faz, criando uma idealização de conduta, e você criando uma idealização de você mesmo, em vez de buscar reconhecer-se como é,
e entender que aquilo que foi jogado pelo telhado se transformou na base para as lindas flores, porque alguém acreditou que aquilo podia ser diferente. Acredite que você pode ser diferente e leve esse sentimento lá para dentro, dizendo a ele que ele ou ela também pode ser diferente. Porque é quando Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, aqueles inocentes. Mas ele diz o seguinte, que é a lei do trabalho e a lei do progresso, porque um é filho do outro. Ou seja, não vai cair do céu. Precisa que você faça algum esforço. E por isso você foi trazido aqui. Você o trouxe para ele ser ajudado, e ele lhe trouxe para você ser ajudado, desde quando você se dê a oportunidade. Porque o seu estado de dor, lógico, Jesus, quando disse a Madalena, vai, não peques mais, ele não disse para ela, olha, pode agora estar tudo tranquilo, que você agora é a santa iluminada. Quando ele disse àquele que estava sob a cama, todo aleijado, levanta, pega a tua cama e vai, ele disse a mesma coisa, ou seja, leva os seus problemas, suas questões e vai resolver. Ou seja, eu lhe dou aqui um auxílio, para que a partir daí você se reerga e resolva e construa a sua vida. Então, ou seja, toparás com pedras. Olha e afasta-as quem? Você mesmo. Você mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Porque você tem esta força. Quando você quer empregar, ela começa a se mobilizar. E aí então vai entender que a justiça está nas suas mãos, porque é você o modelador do seu viver. E aí vamos entender que parte de nós, toda essa possibilidade, porque o que nós estamos falando é que a vida é esta grande rede, aonde o leme da justiça que move a sua vida está nas suas mãos, porque na realidade é uma grande rede, mas onde ela começa e termina em você. E aí o convite é para que a gente desperte para essa ideia do espiritual e busque a justiça na imortalidade da alma, se entendendo agora, não como alguém que está aqui pagando pelo que fez, mas que está tendo a oportunidade de mostrar que é capaz de fazer com o que tem muito mais do que imagina. E aí então a gente consiga fazer com que a luz que a gente tanto procura, ela não está lá fora, ela na realidade sempre esteve em nossas mãos, porque é a nossa força de trabalho, a nossa força de progresso. E a justiça é fazer dessa força algo verdadeiramente edificante para você e para o outro. E aí então vamos entender que essa luz não está no passista, está também em você. E é quando eu lhe peço que ore por quem está lá, porque você também é um desses elementos de luz. E aí vamos entender isso olhando para as imagens de Jesus. Jesus não é um rosto, mas todos aí expressam Jesus. Mesmo o negão aqui embaixo, eu adoro essa imagem. Adoro essa imagem. Porque na realidade vamos entender que Jesus não é um rosto. Jesus é um movimento, uma ação, uma postura, um sentido. E aí agora nós podemos dizer que enxergamos Jesus também em todos esses rostos. Cada um com suas crenças, sua forma de ver. Então, esses rostos, o seu também está aí. Porque não precisa ser Mahatma Gandhi. Aprenda a lidar com a sua família de uma maneira mais harmoniosa, equilibrada, respeitosa, tolerante, compreensiva e respeitosa. E aí você vai entender que o chamado desse Jesus é um chamado que foi feito para você. Porque, na verdade, o que você acha que lhe angustia foi apenas um elemento que pôde lhe mostrar que, por maior que seja essa angústia, você é capaz de agora identificar aquilo que ainda anela você, lhe impedindo de voos maiores e mais longos, porque o que lhe anela é seu julgamento. Aonde você pode dizer da boca para fora, mas eu acho que eu não sou culpado. Mas você vai entender que você está se dizendo culpado, porque aquele que quando olha para si realmente integrou o educar-se, ele não olha para o outro apontando o outro com castigar-te. Eu não castigo ao outro. O outro também tem uma possibilidade de aprender com isso.
Se eu prezo o castigo pelo outro, eu internamente estou ainda pregando o castigo para comigo. E aí então, quando você aprende a seu educar-se, o livro, as páginas de sua vida se tornam mais leves e ganham asas, porque elas não lhe deixam presas num passado, ela lhe deixa escrevendo sempre um presente. E aí então, esse olhar transformado é capaz verdadeiramente de fazer com que você entenda que quando você pede forças, a vida lhe dá dificuldades para lhe fazer forte, porque é essa a ideia. Quando você pede a sabedoria, ela lhe dá problemas para se resolver, porque você se torna sábio desta forma. Quando você pede prosperidade, ela lhe dá cérebros e músculos. Mas, Fernando, o cara está tetraplégico. Eu conheci um tetraplégico que no hospital orava por todos os doentes. E quando alguém passava mal, era ele que gritava. Ou seja, usava daquilo que tinha para produzir o que ele podia de melhor no contexto que ele estava vivendo. Quando você pede coragem, a vida lhe dá obstáculo, porque é superando-os que essa coragem é alimentada dentro de você. Quando você pede amor, a vida deu isso que você está se queixando. Pessoas com problemas, para você poder aprender a amar através do ajudar. Quando você pedia favores, a vida lhe deu oportunidades, que é esse contexto que você está vivendo aqui e agora. Você vai achar que não recebeu nada do que pediu, mas de fato você recebeu tudo que você precisava e ainda está recebendo, não como castigo, não como uma punição, mas como uma possibilidade de mostrar do que você é capaz. E aí então faz sentido essa oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, aonde essa seria a proposta de justiça. Aonde houver ódio, seja eu a levar o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E, ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender, consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. E se eu morrer, eu apenas descobri que a vida é eterna e continua. Então, essa é a proposta da ideia da construção de justiça ao que o Espiritismo nos convida. E por isso, busca lhe abraçar e lhe acolher no momento que você está aqui.